Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Renato Lazzarini, o Renato que é empresário e um incentivador também do tempo de reflexão. Renato, agora a gente olha para o mundo, por tudo isso que está construído no mundo, e o que a gente percebe é que a lei do Gerson ainda ela transita aí no meio corporativo, né? Isso é um grande desafio para você dentro da tua empresa, administrar o teu negócio debaixo dos princípios de Deus. Como é que você lida com essa situação hoje de querer o mundo incentivar a gente a fazer coisa errada, tirar vantagem? Como é que você consegue hoje administrar os seus negócios separado de tudo isso que está construído no mundo? É um pouco difícil. Eu vejo assim, que você tem essa dificuldade, porque às vezes para você fazer negócio, você tem que fazer troca de favores, ou você tem que dar vantagem para isso ou para aquele outro. Então, quando chega nesse ponto, se a gente tiver que, por exemplo, se a minha empresa tiver que fazer isso daí, eu não faço, porque a gente tem que ser correto, e aí esse também o não fazer, você deixar de fazer isso daí, então, também na outra pessoa começa a ter uma transformação, porque eu como empresário, vamos dizer que eu poderia fazer um bom negócio, vamos dizer assim, estou deixando de fazer um bom negócio, mas por que eu quero ser correto? Que eu tenho uma convicção que ser o correto não vai me acarretar prejuízo. Isso começa já também ter essa modificação. E eu acho que todo mundo tem que partir para isso daí. Porque não é tipo assim, vamos fazer aquilo ali para ganhar agora, que eu estou perdendo. Você é muito pelo contrário. Você deixando de fazer aquilo ali, fazer aquela coisa errada, você lá na frente vai estar ganhando muito mais do que se tivesse feito aquela coisa errada. É difícil, é um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim. Você tem que fazer, você vai mostrando, vamos dizer assim, tudo isso que a gente faz, a gente serve de espelho para as outras pessoas. Então isso daqui serve também de espelho para os meus funcionários. Se o meu, vamos dizer assim, se o meu patrão está deixando de fazer um negócio porque teria que pagar um suborno para ou sabe, pagar uma propina, fazer alguma coisa errada, ele está deixando de fazer para um grande negócio, puxa, e eu com o meu negocinho ali, eu vou no supermercado, vamos dizer, vou catar um grãozinho de uva lá, vou comer um iogurtezinho e depois deixar ela escondidinha lá. Então você começa a servir de exemplo. E eu acho que é isso, o principal da história é isso. E o exemplo que gera, o que motiva as pessoas a terem mudança de vida. Mudança de vida, é isso que a gente vê muito pessoas falando muito bonito e vivendo muito feio. Eu acho que o exemplo o exemplo de Deus nas nossas vidas, o exemplo da transformação de Deus nas nossas vidas, a gente viver aquilo que efetivamente Deus fez como obra nas nossas vidas, é aquilo que a gente tem que deixar como maior lição, né, Renato? Exatamente. Não falar. Às vezes a gente não precisa nem falar, mas é viver corretamente debaixo daquilo que Deus fez nas nossas vidas, é o que vai criar impacto na vida das pessoas. É que eu vejo o problema principal hoje da pessoa, que tem muita gente que fala, não, eu sou temente a Deus, Deus atua na minha vida, mas só que o exemplo que ele passa é uma coisa totalmente errada, o inverso daquilo. É aquele coisa que ele, vamos dizer assim, ele é temente a Deus, glorifica a Deus, lá dentro da sua igreja, dentro do ambiente, vamos dizer assim, dentro do ambiente religioso. A partir do momento que ele põe o pé na calçada, que ele volta para a vida normal, tudo aquilo lá dentro já foi, esquece, é só no sábado, no domingo, só aquela hora. Dali para fora modifica todas as coisas. E é aí que a gente tem que mostrar, porque se eu falo para as pessoas que me cercam, vamos dizer assim, que eu sou temente a Deus, que Deus atua na minha vida, eu sou, vamos dizer assim, entre aspas, um seguidor dele, eu tenho que dar o exemplo dele. Que daí, senão vai acontecer. Não, o senhor Renato fala que ele é temente a Deus, e depois chega lá fora e faz as coisas erradas. As pessoas falam, aquele segue a Deus, aquele não, eu não quero isso para minha vida. Isso acaba afastando as pessoas, é um grande serviço para o reino de Deus, né? Se é para ser, vamos dizer assim, para ser temente a Deus, igual a ele desse jeito, então eu vou ficar do meu jeito, que meu jeito é melhor. Então a gente passa, em vez de melhorar, a gente está piorando a situação. Agora, Renato, como é que você tem sido recebido aí nessas palestras no meio corporativo, quando você lança a palavra de Deus, de amor, de transformação? Como é que você tem avaliado a receptividade das pessoas nesse trabalho que você tem feito aí
dentro dos seus negócios, porque é isso que é importante, né? Nós não precisamos, gente, falar de Deus dentro de uma igreja. Nós estamos aqui na televisão falando das coisas de Deus. Tenho a minha empresa, eu falo de Deus para os meus clientes, para os meus fornecedores. Eu estou dentro da minha casa, eu falo de Deus para a minha família. Eu estou na rua, no supermercado, eu falo do amor de Deus para as pessoas. Isso é viver com Deus, né? Não se existe barreira, separação. Aqui tem Deus, aqui sou eu. Não existe isso, né? Não. Como é que você tem visto hoje a receptividade dessas pessoas, dessa ousadia que você tem de falar do amor de Deus nessas palestras que você desenvolve? Eu acho que, na verdade, tipo assim, no primeiro momento, às vezes pode até chocar. Mas, depois, eu acho que agora, vamos dizer assim, o momento está sendo modificado. Por exemplo, já começa assim, porque eu, por exemplo, eu ando uniformizado. Eu não, tipo assim, eu não vou com a roupa de todo dia. Eu tenho uma camisa que eu uso, pra gente, que é o meu uniforme e tal. E nessa camisa eu sempre coloquei, eu tenho lá Jesus gravado, tá o nome da minha empresa e embaixo tá lá. No começo era muito, eram umas coisas até muito interessantes que acontecem, todo mundo pensava que era meu nome, falava, seu Jesus. Eu falava, não sou Jesus, eu sou Renato. Jesus é o Senhor da minha vida. Aí eu tive até que mudar um pouquinho, porque o pessoal lia lá, me chamava de Jesus, eu falei, espera um pouquinho, não sou tão grande assim ainda. Então eu coloquei embaixo lá, Jesus, busque-o. Então, às vezes você primeiro chega assim, o primeiro contato que você vai ter, por exemplo, às vezes eu vou falar com o diretor ou com o dono das empresas, eu vou lá no primeiro momento assim, ele fica até meio chocado, mas aí que é a coisa interessante. Aí ele fala assim, mas o seu nome é Renato e o senhor tem Jesus na camisa? Daí eu vou explicar para ele o porquê que eu tenho daquilo. Então isso daí já abre, vamos dizer assim, abre um espaço para a gente começar a falar dali. Então, e hoje eu acho isso interessante, eu vejo que os empresários hoje também estão começando a pensar um pouquinho mais sério nessa parte espiritual da coisa, porque eu vejo o seguinte, os colaboradores, os nossos funcionários, eles têm uma busca eles não estão felizes e estão buscando felicidades em outras coisas. Então, por exemplo, se você voltar um pouquinho mais para trás, um pouco, a gente para satisfazer nossos colaboradores, nossos funcionários, você dava uma cesta básica, você dá um vale-transporte, você dá uma ajuda disso, uma ajuda do outro. O próprio aumento de salário, o reconhecimento, você aumenta um pouquinho o salário. Mas aquilo ali tem um tempo de alegria, vamos dizer assim. Daqui a algum tempo ele continua triste, porque ele, vamos dizer assim, ele se endivida, não é aquilo que proporcionou a felicidade na vida dele. Então os empresários hoje estão começando a enxergar que essa felicidade tem que começar a mudar, vamos dizer assim, a parte espiritual, mudar a nossa parte interna, a gente tentar mudar essa parte interna dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, para que exista essa felicidade, para que não busque a felicidade numa bebida, numa outra coisa qualquer. E se a gente não tem um funcionário hoje, por exemplo, feliz no seu trabalho, o trabalho não vai ser correto, não vai ser um trabalho eficaz. Muito bem, Renato, meu tempo está esgotado, eu queria te agradecer pelo prestígio, pelo tempo que você abre lá a tua empresa para a gente poder falar um pouquinho do TR, para a gente poder, junto lá com o Roberto, fazer as nossas reuniões. Queria te agradecer pela confiança, por todo o incentivo, pelo apoio ao Tempo de Reflexão. Eu que agradeço e também faço público aqui. Venham conhecer, quem não conhece o TR, que venha conhecer, use os canais aí de comunicação, o site, telefone, entre em contato, busque esse conhecimento, mesmo que você participe de uma outra religião, uma outra seita, mas venha conhecer, venha fazer um comparativo do que é a realidade de Deus nas nossas vidas, participe desses testemunhos que a gente já passou, essa transformação que nós tivemos. Eu acho que o Tempo de Reflexão está aí aberto para isso. Eu também sou um colaborador vamos dizer assim, desse programa. Eu gosto que isso aqui vá para frente. Para quê? Para que a gente tenha o que auxiliar vocês. Então, quem não conheceu, venha conhecer, procura o Luciano, entra no site. E foi um prazer estar aqui para falar contigo, falar de Deus nas nossas vidas. Isso me alegra muito. Da mesma forma, você é uma pessoa que contagia
positivamente a minha vida, porque quando você fala de Deus, seu olho brilha, isso que no fundo é um grande combustível para que a gente também continue trilhando esse trabalho. Obrigado pela tua presença. Obrigado a você. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa Tempo de Reflexão. Como o Renato bem disse, e eu ratifico, fica o convite para que vocês estejam conosco terça-feira, 8 horas da noite, no Hotel Serra Jundiaí. Maiores informações sobre o TR, tempodereflexão.com. Que Deus abençoe a tua semana, que você tenha uma semana vitoriosa e eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.